Beleza, galera? Boa noite a todos aí. Prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre o sistema prisional de Minas, né? Esperar só mais um minutinho aí, nossas redes sociais, né? Chamarem aí os nossos colegas, os nossos inscritos, né? Prazer poder estar aqui com vocês. Valeu, Gisele, Marcos. Valeu, pessoal. Prazerzaço estar aqui com vocês. Só um minutinho. Ok. Beleza. Ó, Montes Claros está em peso, Alcileide, tudo bem, Alcileide? Léo, Marquinhos, obrigado, pessoal, pelo prestígio aí. Vamos refletir um pouquinho sobre, né, o sistema prisional no Brasil, na verdade, né, mas com referência aqui em Minas Gerais, tá? Vamos conhecer um pouco mais, né, do Distrito Federal, Marquinhos do Distrito Federal, Valadares. Obrigado, Marquinhos, pelo prestígio. Então nós vamos conhecer um pouco, né, sobre o sistema prisional e como que funciona, né, como que é de fato, como eu disse aí na propaganda, né, o que é lobby, né? Se faz um lobby muito grande, como se fosse, né, muito bom ser preso, né? Como se fosse uma maravilha, né? Eu costumo dizer que... Fala, Edmar. Beleza, Edmar? Eu costumo dizer que é indigno, né? Tanto para quem trabalha e como para quem também está preso de qualquer forma, né? Mas, como diz o nosso presidente, né? Para não estar preso é só evitar de cometer ilícitos, né? Cometer condutas tipicamente criminosas, né? Obrigado aí, Cristiano. Obrigado aí, Fred. Prazerzaço estar com vocês aqui. Então, pessoal, agora são 20 horas e 4 minutos, tá? Nós vamos dar início à nossa live. A intenção dessa live hoje é trazer uma reflexão, tá? Nós estamos ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo Facebook, por enquanto, mas está faltando muito pouco. Então, se você puder ajudar a gente, né, que não é inscrito ainda no nosso canal no YouTube, nós temos muitos inscritos que estão lá no YouTube, mas nós não temos ainda condições de fazer ao vivo. Então, a hora que terminar essa live aqui, eu vou enviar o vídeo lá para o YouTube, até a gente conseguir um número, né, a marca de 1000 inscritos para poder fazer ao vivo lá. Então, por enquanto, estamos aqui ao vivo pelo Instagram, estamos ao vivo pelo Facebook, tá bom? E aí, qual que é a nossa reflexão hoje? É analisar, né, o que de fato é o sistema prisional e o que de fato é direitos humanos, né? Vamos entender a responsabilidade do Estado, né? Até onde vai a responsabilidade do Estado e o que excede a responsabilidade do Estado, né? Então, o que nós precisamos entender é que, por uma questão histórica, né, obviamente, fala Oliveira, Patrick, então, por uma questão histórica, pessoal, o Estado, ele chamou para si, né, ele avocou a responsabilidade de penalizar o cidadão infrator. Então, para que não houvesse vinganças privadas, né, vinganças injustas, para que houvesse o que nós chamamos, né, o devido processamento legal para se, né, chegar à conclusão de que o cidadão realmente cometeu uma infração, o Estado avocou, né, como representante, né, da sociedade, ele avocou para que ele pudesse penalizar esse cidadão. E aí, como o Estado ele assumiu essa responsabilidade, né, a legislação odierna
do nosso país, né, o nosso ordenamento jurídico, ele tem no seu bojo, né, no quesito de execução penal, ele tem no seu bojo um tripé, né? Por que se enclausura, por que se custodia um infrator, um cidadão infrator, né? Porque nós temos uma meta, o Estado tem um objetivo, tá? Que passa por um tripé, que dar, né, à sociedade a retribuição ao infrator, né, uma resposta à sociedade. Nós chamamos isso de caráter retributivo, né, mostrar para a sociedade que o cidadão infrator ele está pagando por sua irresponsabilidade, né, de conduta. Ela tem um caráter preventivo, a ideia de se apenar alguém, de enclausurar, de custodiar, de levar, né, à privação de liberdade, é para que haja um caráter preventivo, né, educativo, preventivo. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso sistema prisional brasileiro, ele perde nesse quesito, né, e outra perna, né, do tripé seria a ressocialização, a reeducação, para que esse cidadão infrator pudesse se regenerar, né, se arrepender e voltar ao convívio com a sociedade. E aí, dentro dessa circunstância, dentro dessa dialética, né, nós fazemos a primeira pergunta, né? O Estado tem conseguido fazer isso? Essa é a questão, tá? Nós estamos vendo que só aqui em Minas Gerais nós temos mais de 70 mil presos, né? Mais de 70 mil presos. Em todo o país, passamos dos 600 mil presos em todo o país. Então, a grande questão é, você olha o nível de reincidência e aí você pergunta, né? Por que não está conseguindo prevenir, retribuir e reeducar, ressocializar? Por que ao invés de apenas trazer um caráter preventivo, de inibir que a pessoa vá para o sistema prisional, pelo contrário, está se aumentando? Obviamente, existe uma série de circunstâncias, tá bom? Mas o que eu quero nessa reflexão hoje é dizer que a responsabilidade de apenar é do Estado, tá? E ele faz isso, perpassa-se pelo tripé da prevenção, da retribuição e da reeducação, que é a ressocialização, tá? O problema, tá? Que é onde que eu quero chegar a discussão com vocês, né? O problema é que existe um excesso, tá? O problema é que existe um excesso, né? Existe uma série de benefícios, né, e regalias que ultrapassam essa responsabilidade, né, esse objetivo do Estado, que é de retribuir, de prevenir e de reeducar, tá bom? A outra grande questão que gera uma incoerência no sistema prisional é que aquele que cometeu a infração e foi considerado pela justiça culpado e teve a sua sentença penal condenatória, né, prolatada pela justiça brasileira, ele está tendo mais benefícios do que o cidadão que luta, que arduamente convive para não cometer os ilícitos. E é isso que nós precisamos, né, acabar. Nós precisamos lutar contra isso, do ponto de vista da sociedade civil, né? No quesito, né, do servidor, que ele tem a responsabilidade de representar o Estado, é maior ainda. O Estado é representado pelo servidor público, né? É uma espécie de longa manus, né? É a mão do Estado ali fazendo valer, né, os direitos e os deveres do cidadão. Mais ainda, e o que nós vemos é o servidor e o cidadão tendo muito menos
do que o infrator tem no sistema prisional brasileiro e, em especial, né, falando do mineiro. Parece, né, e é com muito louvor que nós falamos isso, que o nosso atual secretário, né, o ex-procurador de Justiça de Minas Gerais, o Rogério Greco, ele nos seus últimos pronunciamentos, né, e nós estamos aí em contagem regressiva para que o nosso futuro secretário assuma a cadeira, né, da Sejusp, ele fez diversas promessas, inclusive em combate à corrupção e diminuir essas benesses que extrapolam a legislação, né, desses indivíduos privados de liberdade, né, os presos. Então, o que nós precisamos diminuir é essa discrepância entre a sociedade e o preso. Nós precisamos acabar com essa discrepância. E aí, a grande discussão, o grande lobby, né, por trás, né, do sistema prisional e do preso, chama-se uma matéria muito discutida, pouco entendida, né, que são os direitos humanos, né? E aí nós precisamos lembrar que, embora o Brasil ele seja, né, ele tenha as suas contratuações, né, vamos dizer assim, as suas filiações, signatários dos tratados internacionais, de convenções internacionais sobre os direitos humanos, nós precisamos lembrar que direitos humanos são para os humanos, né? E não são para apenas uma classe de cidadãos, tá? Nós precisamos também lembrar à sociedade, você que está nos assistindo aí, que talvez desconhece o sistema prisional, como é que funciona, né? Nós precisamos lembrar que o sistema prisional ele entra numa fase que nós chamamos de execução penal, que é logo após, né, a primeira fase, que é a fase de cognição processual, quando o indivíduo que está sendo denunciado, acusado, que está sendo investigado, que está sendo, né, suspeito de ter cometido uma conduta criminosa, ele vai passar por todo o processo legal judiciário e aí ele vai chegar ao final de receber uma sentença penal, né, condenatória, transitada em julgado. A partir desse momento, ele recebe, né, ele começa um processo de execução que perpassa pelo sistema prisional. Então, esse sistema de execução, nós precisamos lembrar à sociedade, né, que na sentença, o cidadão, embora infrator, e sabemos que existem criminosos, né, com condutas muito cruéis, mas são cidadãos que eles ainda vão preservar alguns direitos inerentes à condição humana, tá? Por isso chama direitos humanos e por isso que a principal temática nos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas então, o cidadão ele vai preservar alguns direitos, tá? E quais são os direitos, né? Que não seja tratado de forma degradante, que não seja tratado de forma desumana, né? Que não seja tratado como um bicho, embora a sua conduta pode ter, né, feito com que ele cometesse uma crueldade, um ilícito, né, tratando o outro ser humano como se bicho também fosse. Mas a ideia é que ele conserve alguns direitos. E o que nós percebemos, né? Que nessa toada, dentro do sistema prisional, os presos eles estão tendo um tratamento muito melhor do que o cidadão aqui fora, né? Eles recebem alguns tratamentos que, quando estavam livres, quando estavam na prática, né, criminosa, eles sequer tinham, né? Eles recebem tratamento que, quando estavam aqui fora, sequer tinham. Então fica parecendo, entre outras circunstâncias,
guardadas as devidas proporções, que ao inserir-se no sistema prisional, ele passa, né, parece que é para que ele tenha uma resposta do Estado que ele não teve aqui fora, e nós precisamos lembrar que a responsabilidade social do Estado, prevista na Constituição, no seu artigo, né, 6º, né, que é um dos principais artigos fundamentais dos direitos sociais, o Estado ele tem uma responsabilidade aqui fora com o cidadão. Quando ele comete a infração, nós temos que entender que ele escolheu cometer a infração e que lá dentro ele precisa ter restrições que resguardem a sua dignidade, embora ele, lembrando, não lembrou de respeitar a dignidade de quem ele, né, infringiu aqui, mas ele tem que lembrar que ele lá vai ter restrições, tá? Para que ele possa ter uma reflexão, para que ele possa passar por esse caminho, né, de objetivo tríplice, que é retribuir para a sociedade o que ele fez, dele pensar e se prevenir antes de cometer o ilícito, né, e ele ser reeducado, né, que ele possa ser reeducado. Mas o que nós vemos, caros, né, cidadãos brasileiros e principalmente os mineiros, é que esses presos, eles tendo um tratamento muito melhor do que ele tinha aqui fora, e que o cidadão, diga-se de passagem, ele não tem aqui fora, mesmo com o aparato social. Nessa pandemia, por exemplo, nós percebemos, né, que diversos investimentos, né, foram feitos para atender, né, o contingente carcerário, em detrimento do cidadão aqui fora. Muitos investimentos foram feitos, e para você quiser ter conhecimento desses investimentos, é só entrar em qualquer sítio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, né, qualquer site da Segurança Pública de Minas Gerais, que você vai ver os investimentos que foram feitos, né? Por exemplo, foram criados canais, né, de relacionamento entre o indivíduo privado de liberdade e o seu familiar, como acesso ao WhatsApp. Foi criado, né, um caminho pelo WhatsApp, um meio de comunicação pelo WhatsApp, para que o preso pudesse ter contato com o familiar no momento de pandemia em que não se podia ter visitas, né? Foram feitos diversos investimentos tecnológicos, né? Foram comprados, né, diversos equipamentos, como aparelhos, né, como computadores, para que o preso pudesse ter resguardado o seu direito ao devido processo legal, à judicialização, né, ao seu processo judicial. As audiências foram virtuais, graças ao investimento altíssimo do Estado, que foi feito no sistema prisional e diretamente ao preso, para que ele pudesse ter acesso ao seu processo, ao seu devido processo legal, né? Dentre muitos outros, né? Diversas atividades extras foram feitas para que o preso pudesse ter, né, um lazer, né? Para que ele pudesse ter, vamos dizer assim, uma distração, para que ele não tivesse um problema emocional. Diversos investimentos foram feitos recreativos dentro do sistema. E aí o problema é que nós não vemos isso. E nós não vemos isso para a sociedade. E aí eu quero fazer um parêntese gigante aqui nesse ponto, né? Que é de que nós não vimos esse investimento aqui fora para o cidadão, tá? Não foi feito um investimento para o cidadão. Quantos alunos da rede pública tiveram as suas atividades escolares interrompidas porque não tinham acesso à internet, não tinham acesso a um equipamento, né, eletrônico? Quantas comunidades pobres não tiveram um lugar que pudesse dar sequências às suas atividades, mas para o infrator, né, teve. E aí, qual que é o parêntese que eu quero fazer gigantemente, tá? Raciocina comigo. Nós, servidores, passamos por uma etapa, né, de exame psicológico antes de assumir o cargo da segurança pública. Qualquer agente de segurança pública
passa por um teste psicológico antes de se tornar um servidor da segurança pública, tá? E parece que fica subentendido que uma vez aprovado nesse teste psicológico, né, parece que nós somos imunes a doenças emocionais e mentais, tá? E aí, o que nós vemos? Nós, operadores da área da segurança, né, nós temos que ter um controle emocional tão grande, porque nós vimos tanta regalia e tanto benefício no sistema prisional, que nós entramos em choque, porque os nossos familiares, os meus filhos, os filhos dos nossos colegas operadores da segurança, eles não têm. E aí a gente vê o preso tendo, tá? Então, como é que você não revolta? Não estou dizendo que existe carta branca para a violência, para o constrangimento ilegal. Não existe abertura para isso. Não existe. Mas quando você vê um colega passar do limite, é completamente explicado. Não vou dizer que justifica, né, a ação violenta, mas é explicado, porque nós vemos o Estado dar um tratamento para um indivíduo privado de liberdade, um cidadão que cometeu infração, um tratamento muito melhor do que para o servidor dele que está fazendo a atividade estatal, do que o cidadão que está lutando para poder ter uma vida digna e honesta aqui fora. Então a gente pira mesmo, a gente pira, tá? Porque a gente já faz uma atividade que é custodiar o preso. Então, uma das principais atividades do sistema prisional é a movimentação interna de presos, né? Levada para fazer valer os seus direitos inerentes ao cidadão. Então, além de nós fazermos tudo isso, nós ainda vemos um tratamento muito, muito além do que devia e do que o cidadão aqui fora tem, tá? Então, outra coisa, é um engano, tá? Pelo menos em Minas Gerais, gente, pelo menos em Minas Gerais, eu não sei em outros estados, pelo menos em Minas Gerais, tá? Se formos considerar, tá, um ato atentatório à dignidade humana de um infrator, de um indivíduo privado de liberdade, é só na acomodação. Somente na acomodação. Porque isso é público e notório no Brasil que nós temos uma superlotação carcerária, tá? Então, não tem cama para todo mundo ter um descanso digno. Isso é público e notório. Agora, os outros tratamentos, eu desafio qualquer instituição, qualquer ONG a fazer um levantamento no sistema penitenciário de Minas Gerais se o cumprimento, tá, mínimo e básico dos detentos não estão sendo atendidos. Tá? Eu desafio qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer ONG a fazer esse levantamento se os direitos não são dados. E aí agora eu vou fazer uma lista, tá, de tratamentos que são públicos, tá, e que o detento, que o infrator privado de liberdade recebe, tá, nas unidades prisionais, que se isso não for dignidade humana, eu não sei mais o que é. Tá? Porque se isso não for dignidade humana que ele recebe, em detrimento ao servidor, ao cidadão que está aqui fora e o servidor que está em cumprimento do seu dever, eu não sei o que é. Tá? Por exemplo, na maioria das unidades prisionais em Minas Gerais, tá? Nós temos, tá, uma unidade de atendimento psicossocial e de saúde dentro das unidades. O que é isso, John Wesley? O que é isso, policial John? Traduz para nós o que é psicossocial. Psicossocial é atendimento psicológico, atendimento à assistência social e atendimento psiquiátrico. Tá? Então você imagina um indivíduo privado de liberdade
que nunca passou perto de um atendimento psicossocial, quando ele vai preso por ter cometido uma infração penal, ele recebe atendimento periódico psicológico, atendimento periódico de assistência social e atendimento periódico de um psiquiatra. Tá? Eu pergunto, qual foi a última vez que um servidor público da área da segurança pública teve um atendimento psicossocial custeado pelo Estado? Faz essa pesquisa aí. Não é procurar o atendimento, nós temos uma diretoria de atendimento à saúde ao servidor, não é procurar essa secretaria depois do problema instalado, não. É um atendimento periódico, porque o atendimento psicossocial feito nas unidades é lógico para trazer a prevenção à doença mental por causa do encarceramento, tá bom? Então, a minha dúvida é só essa. Vamos lá. Eu falei que ele tem uma unidade, praticamente uma unidade básica de saúde dentro de uma unidade prisional. Então ele tem atendimento odontológico, ele tem farmácia por conta, ele tem uma enfermeira por conta, ele tem um médico por conta e tem técnicos de enfermagem por conta. Eu te pergunto, o cara nunca foi num consultório dentário, mas no sistema prisional ele recebe tratamento dentário de ponta, tá? Preventivo e corretivo. Até aplicação de flúor o camarada tem. O indivíduo privado de liberdade tem. Qual foi a última vez que, se você não pagar caro, não tiver um plano de saúde, sua família e a minha família teve um atendimento odontológico, tá? Teve remédio por conta, teve médico por conta, teve enfermeiro por conta, teve técnico de enfermagem por conta, tá? É mais do que uma brincadeira, né, ô Marquinhos? Muito mais, é. Então, pessoal, isso é o atendimento psicossocial e de saúde. Tá? Sem contar que toda unidade prisional, para resguardar o direito do preso, tá? No quesito da judicialização, nós temos uma unidade, verdade, Wagner? Verdade verdadeira, Serafim. Então, nós temos na unidade prisional um setor que cuida, um setor jurídico que cuida de todo o andamento processual do preso. Se você precisar hoje de um atendimento jurídico, se você não ter que ir para a fila do SUS da Defensoria Pública, tá? Você vai ter que pagar um advogado, tá? Então, o preso, ele tem isso também, tá? Na verdade, todo o estabelecimento penal, ele é pró-preso, né? Nós sabemos disso, tá? Mas eu só estou dando uma prova para vocês, tá? Por exemplo, está descrito na nossa lei de execução penal, a lei 7.210, tá? Mas todo preso nos estabelecimentos penais de Minas Gerais e do Brasil, se eu não me engano, tá? Mas principalmente de Minas Gerais, eles têm alimentação periódica rigorosamente no horário britânico, tá bom? Tá? Isso é contratual, tá bom? Então, ele se alimenta 5 vezes por dia impreterivelmente, tá? Impreterivelmente. Ele tem 5 refeições, tá? E vou desafiar de novo. Desafio qualquer cidadão, porque é público isso, eu desafio qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer ONG a fazer um levantamento da qualidade da alimentação de uma unidade prisional, beleza? Eu quero que faça uma comparação com a classe pobre, com a classe miserável nossa de Minas Gerais, que sequer tem o básico, tá? Tem o básico. Eu não vou aqui entrar em detalhes de como é a alimentação, porque eu não sei se eu vou estar cometendo uma infração funcional.
mas é público, qualquer um pode pesquisar e saber a qualidade da alimentação, né, que se distribui nas unidades prisionais. Tá? Isso é um absurdo, porque aqui fora nós temos casos de pessoas que passam privação de alimento. Tá? Passa privação de alimento. Ótimo exemplo aí do Johnny, merenda escolar, pronto. É só fazer uma ronda nas escolas públicas e você vai ver qual é a qualidade da merenda escolar e a qualidade da alimentação que um preso recebe, tá bom? Então, assim, outra coisa, o sistema prisional parece uma unidade de rejuvenescimento. Se você pegar a foto de um indivíduo privado de liberdade, quando ele chega na unidade prisional e quando ele recebe o primeiro benefício de progressão, você vai ver que não é ele, é outra pessoa. De tanto que ele se alimenta bem, de tanto quanto que ele dorme bem, de tanto que ele tem atividade bem, ele tem tudo à sua disposição dentro da unidade prisional. E aí eu te pergunto, será que a restrição da privação da liberdade seria o único prejuízo? Se eu tenho todos os outros garantidos dentro da unidade prisional? Você hoje, deixa eu te falar, e existe uma coisa, tá? Que eu amaria falar, mas eu não posso. Pelo menos por enquanto. Amaria falar, mas eu não posso. É o custo direto de um preso para o governo. Custo direto. Direto é o que você está vendo. É a comida, é roupa, é o estabelecimento, tá? Mas existe os custos indiretos que o preso tem, custo indireto, tá? Mas eu não sei se eu tenho autonomia, autorização, permissão de falar uma coisa dessa, não sei, tá bom? Mas deu para você entender que o tratamento de um preso é muito melhor, tá? O preso ele tem precedência em alguns programas sociais porque está preso, mas tem gente aqui fora que não tem. Tem gente aqui fora que não tem. Vai em algumas unidades prisionais para você ver e olha a qualidade do material escolar que um preso recebe e olha o pessoal aqui fora para ver qual a qualidade dos alunos da rede pública aqui de fora recebe. Então, pessoal, nós precisamos começar a combater isso. A sociedade precisa cobrar isso. Olha para você ver outra coisa discrepante, nós estamos indo para meia hora, o assunto é extenso, daqui a pouco a gente precisa finalizar. Mas olha para você ver, o preso que cometeu, e repito, uma infração penal, um desvio de conduta e feriu a sociedade, está preso. Ele tem dentro do Ministério Público um fiscal para poder fiscalizar se o preso está recebendo o devido tratamento nas unidades prisionais e se nenhum direito seu está sendo ferido ou se ele está sendo constrangido. Preste atenção. Ele tem instituições aqui fora que brigam pelos seus direitos. Ele tem ONGs que brigam pelos seus direitos. Além disso, ele tem o familiar que vai fazer a visita, ouve a insatisfação dele e traz aqui fora. E aí existe esse lobby, né? Toda essa pressão para que o direito do preso não seja infringido. E aí eu pergunto, direitos humanos é só para o preso? E aqui fora, quem é que fiscaliza? Recentemente, eu li uma matéria, assisti uma matéria em que uma cidade, estava há 3 dias, um bairro de uma cidade estava há 3 dias sem água. 3 dias sem água. Preste atenção. E o poder público negligente. Quanta população ali de bem, trabalhador, estava sem água, tá bom? E ninguém fiscaliza, ninguém denuncia. Agora deixa eu te falar. Deixa faltar água no presídio por algumas horas. Deixa faltar energia elétrica no presídio por algumas horas. Deixa a comida atrasar no presídio por alguns minutos. Deixa para você ver a pressão e a porretada que nós recebemos.
Então, pessoal, isso precisa acabar. Cadê as instituições que deveriam fiscalizar, né, os direitos humanos do cidadão aqui fora sendo infringidos? Por que nós temos que dar um tratamento ao preso muito maior do que o cidadão recebe? Eu não sou contra. Repito a minha frase de sempre. Dê o céu para o preso, dê todos os direitos para o preso. Quer tratar o preso com carinho, quer tratar o preso com regalia, quer tratar o preso, né, com todos os cuidados benéficos, beleza, mas dê para o cidadão, dê para o servidor, né? Dê também, ou eu acho que deveria ser melhor, mas pelo menos igual. Então, pessoal, nós precisamos acabar com essa incoerência. O direito humano também é para o cidadão que está aqui fora, tá? Quanto que se gastou com o sistema prisional ou com os presos? Por que não faz esse balanço? Quanto que se investiu no sistema prisional? Custo direto e indireto. E quanto que se gastou com a sociedade? Que está aqui, né, ordeira, né, honesta, trabalhando. Então, pessoal, nós precisamos acabar com essa inversão de valores, tá? Nós precisamos acabar com essa inversão de valores. Nós precisamos, né, tratar o indivíduo privado de liberdade dentro de um tratamento razoável, tá? Né? Inclusive é um dos princípios constitucionais, né, implícitos, a racionalidade e a proporcionalidade. Nós precisamos dar um tratamento mínimo proporcional a que o detento, né, ao que o detento recebe ao cidadão aqui fora também. Porque senão é muito cômodo ir para o sistema prisional, Você recebe todo o tratamento, né? Todo o tratamento, né? Você vai fazer escolta, monta-se uma guarnição, coloca dentro de uma viatura, coloca 4 servidores bem armados, bem aparelhados, coloca o indivíduo lá atrás para poder levar ele para uma escolta judicial, para uma escolta de saúde, para fazer para receber alguns direitos sociais, tá? E aí? E a sociedade fica assistindo isso de camarote? Isso precisa ser discutido, nós precisamos refletir sobre isso. Nós não podemos admitir que o cidadão de bem, que o servidor público venha ter um tratamento indiferente, tá? Indiferente, tá? Do que, né, do que um detento, do que um preso recebe nas nossas unidades prisionais. Então, eu quero te pedir um favor, tá? Esse é o primeiro vídeo em que nós vamos apresentar o sistema prisional para a sociedade, tá? Você sabia de todas essas informações que eu dei, tá? Se você sabia, comente por favor aqui. Se você não sabia, comente aqui também. Por favor, compartilhe esse vídeo, mostra para a sociedade. A sociedade precisa ver, né, que a vida na prisão não é tão ruim quanto se pinta aí fora. Como eu disse, a não ser pela lotação, todos os outros direitos são resguardados e com excelência, tá? E com excelência. Nós precisamos cobrar dos nossos representantes indiretos, tá? Que o direito do cidadão possa ser respeitado, como diz o nosso futuro secretário, que o policial, que o servidor público, na verdade, possa ter um tratamento mais digno da função e da atividade que exerce, em detrimento do que os presos que estão no sistema prisional. Outra coisa, vou deixar a minha rede social aberta. Você, cidadão, preste atenção, você que está me assistindo no Facebook, você que está me assistindo aqui no Instagram, você tem dúvidas sobre o sistema prisional? Você que é um cidadão, tem dúvidas? Pergunte aqui e eu com certeza terei, né, o prazer de te responder para que você possa, como cidadão, como representante direto dos seus direitos, você reivindicar dos nossos parlamentares, do nosso governo, do Estado, o tratamento que você merece. Você merece, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês.
O horário sempre se estende, o assunto é sempre empolgante, mas eu queria agradecer vocês por mais essa live. Mais uma vez, se você ainda não nos segue, por favor, se você tem compartilhado dos nossos assuntos, tem gostado do nosso trabalho, por favor, se inscreva no nosso Instagram, se inscreva no nosso Facebook, se inscreva no nosso YouTube, porque nós continuaremos aqui trazendo notícias sobre o sistema prisional, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima!